Fazer comida de terreiro. A comida como um elemento sagrado, a comida e a ancestralidade. Dentro da sua frente você vai limpando, abrindo a visão. Essa planta aqui é maru, o olho do dendezeiro, aquela parte que fica como uma espada na parte de cima do dendezeiro, que representa o Ogum. Ela fica sempre dentro de todas as casas de terreiro, né? Na porta, que é pra espantar alguns. E aqui você vai desfiando. E essa parte durinha aqui, ela vai dentro da comida de Ogum. Historicamente, né, os terreiros de matriz africana são lugares que preservam muito do princípio da humanidade, quando a humanidade ainda era liberta de muitas coisas. Por exemplo, esse contexto do consumo, né? Você consumir. A humanidade não tinha ainda desenvolvido o excesso, né? A gente vai fazer a feijoada de Ogum. Aí aqui tem o porco, né? A pocilga aqui. A gente vai lá, vai pegar o porco, a gente sabe da origem desse porco, sabe onde ele está situado, sabe condições sanitárias, né? Os terreiros ainda têm essa relação de comprar os bichos nos lugares que eles são criados. Você não vai comprar uma galinha no mercado. Escorrego que desce, já desce morto, que tem um lugar de botão, máquinas, tira a cabeça, separa o pé, a coxa, né? O peito, a ossada, já embala. As coisas que embalam só peito, outro só coxa, outro sobrecoxa. Parece que é tudo uma bola só quando você compra no mercado, bota na panela, tempera. E não é, né? Humanizar uma relação assim, de um jeito que alguém alimenta eles e nos alimentam, sabe? E aí a gente vai alimentar o orixá, vê essa cadeia. Que alimenta o porco, que alimenta a gente, que alimenta o mundo. Bora, Sandrinha, eita! Sandrinha é que toma conta de tudo aí, né, Sandrinha? Que são meus meninos. A menina tá cheia de menino. Todo dia tem comida, todo dia. Todo dia você tá comendo, tudo lavado, tudo cuidado. Qual é a comida que tu faz pra ele? Nós faz de... bota a pipoca e o falero. Aí ela mistura dentro de uma caixa de água, deixa uma caixa de água daquela de plástico. Eles comem. Aí bota água, eles tomam água, depois sai lavando tudinho. Nossa, pitada. Tu faz a comida aqui, Sandrinha? Eu faço aqui. Eu vejo tu andando cheio de cachorro pra cima e pra baixo, né? Isso aqui é alimento dos cachorros. É. Essa aí que eu pego lá também, que isso é resto de refúgio. Muito trabalho, né? Eu vou trabalhar que você se apega. É, Quando você se apega, fica muito... sofre. pega até amizade com ele. É. É que nem a galinha que o cara vai fazer o abate, né? O cara cria a galinha, tá criando a galinha ali pra fazer o trabalho, depois chega o tempo que a galinha leva nome, tem irmão, tem sobrinho, já faz parte da família, tá ligado? Paiquinha. É uma paiquinha novinha. Você come eles também? Come. Região metropolitana do Recife. 5 horas e 52 minutos de permanência. Bom dia, benção. É errado. Olha esse de porco ou só de porco? Orelha. Orelha, né? Tem que saber da origem, comprar uma carne sabendo exatamente de onde vem, procedência, sabe? Sabe de onde vem, sabe quem alimenta. As pessoas estão comendo e nem sabem. Obrigada, viu? Nada. Atacoriogo. Você vê a diferença com isso aqui, ó. Você entrar numa mata dessa com um graveto e entrar na mata dessa com um obé desse. Né? Com um facão desse. O maruô que a gente tira, ó. Aqui, ó. O maruô. Ele quando vai
vai pra guerra, ele pega o seu maruô. Ele, quando chega no terreiro, ele coloca o seu maruô. A gente coloca o maruô. A folha mais nova. A gente desfia ela e ele dança com o seu maruô, né? Seu Ogum, tá curioso. Vamos fazer. Manulê, possunda, caiá, manulê, agaô, ogum, tobolô, nijan, agaô, tobolô, nidô. A comida de terreiro ela é uma comida, acima de tudo, saborosa. A comida de terreiro ela é uma comida que alimenta e sempre alimentou toda a população negra. E desde que veio em condição de escrava, com toda a escravidão, com todo o genocídio, a população negra ela se usou das expertises para se manter firme de pé até hoje. E a comida ela é um ponto importante, ela é um ponto ancestral. A comida de terreiro ela tem um significado, ela é toda simbólica, tudo dentro do terreiro é simbolismo e a comida também ela é simbólica. E a comida do terreiro ela tem que ser feita com muito carinho, com muito amor, com muitos fundamentos. É como a Almi tinha dito, a gente não está fazendo comida para levar aos pés de santo. Aqui, né? A gente está fazendo a comida baseada nos detalhes, a gente está fazendo a comida baseada no entendimento dessa comida litúrgica. A comida de Ogum, o prato de Ogum, né? O feijão de Ogum. Né? O Brasil todo faz feijoada, faz feijão de Ogum. O povo de Angola, de Queto, de Jeje, de Nagô, de Efon, faz essa comida para Ogum. Ela é uma comida que se tornou popular, né? Liturgicamente, a comida de Ogum ela é apenas o feijão preto no azeite de dendê arriado aos pés de Ogum. Mas, historicamente, a feijoada ela matou a fome do povo, né? As partes principais do porco iam para as mesas nas casas grandes dos senhores e senhoras de engenho. E o que sobrava do porco era rabo, pé, orelha, costela. Então, isso seria jogado fora. Então, isso servia de alimento para aquelas pessoas escravizadas. Criou, misturou, né? Pegou o que tinha do porco, o resto que tinha, fazia um feijão. E aí a comida se popularizou. Até em alguns lugares se gourmetizou, né? A feijoada. Mas dentro dos terreiros e dos quilombos, a feijoada sempre foi cultural. E os terreiros já arriavam o feijão preto no azeite de dendê para Ogum. E continua fazendo dessa forma em fundamento, passou a fazer essa para o povo, né? É muito comum nas festividades de Ogum a gente servir um prato de feijoada, uma feijoada bem pouco, bem adubada, com tudo que tem direito. A gente está fazendo aqui essa feijoada, né, como ela era feita antigamente, né, pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais, com os restos do porco, que é o pé, orelha, rabo, costela, o joelho, essas partes do porco que sobrava. Hoje em dia a gente consegue ter acesso a colocar um acharque, um bacon, um pai, um toice, um negócio assim. A gente está fazendo como fazia antigamente. Que na verdade o bacon e calabresa, paio, essas partes aqui do porco, sendo que a gente fugiu dessa parte e começou a ir para a indústria, né? Começou a ir para o embutido, para o industrializado. Esse restinho assim, né? Uhum. Eu acho que eles trituram, botam conservante, algo mais, e aqui a gente não coloca conservante, respeita o axé todinho da comida. Aqui é a comida feita completa, e assim, essa comida de Ogum, esse feijão de Ogum, ela é uma comida tradicional de terreiro. Desde que candomblé é candomblé no Brasil, o feijão preto com azeite de dendê é feito, refogado, colocado aos pés de Pai Ogum. E culturalmente a gente começou a fazer a feijoada colocando essas partes do porco, porque era o que sobrava para sobreviver e se alimentar. E quem é Ogum, assim, qual é a importância que ele tem assim dentro da cozinha? O instrumento, a faca? Exatamente, Ogum ele é o senhor da metalurgia. Ogum ele é o grande guerreiro, ele é o grande caçador. Ogum é quem ensinou Oxóssi a caçar, então Ogum ele é progenitor da casa.
Ogum ele é o irmão mais velho de Oxóssi. Ogum é caçador antes de Oxóssi. Então Ogum ele já era progenitor da casa. Ele já trazia a comida para dentro de casa. É o senhor da metalurgia, forjava os próprios instrumentos de guerra, a espada, né, o obé, a faca, o facão. E dentro da cozinha, ele foi o responsável por facilitar a nossa vida, né? Existem orixás, inclusive, primordiais, que a gente, certas comidas como o nanã, a gente não usa o ferro, né? E aí é bem mais dificultoso. Mas Ogum, ele quem facilitou a vida. Ogum é o senhor da tecnologia. Então, essa panela aqui, que ela consegue ter um tempo de cozimento mais rápido que a panela de barro, por exemplo, né? Consegue ferver mais rápido. A faca, o garfo, tudo isso, Ogum foi o grande responsável por nos trazer. Ogum, Atacuriô, ele muda a história da humanidade, porque existe um marco na humanidade antes e depois de Ogum, porque Ogum traz a forja, Ogum desenvolve, né, o ferro. A humanidade, ela caçava com gravetos, né? A humanidade ela era nômade e ela procurava lugares com menos intempéries, com lugares onde pudesse ter rios, né, para poder desenvolver alguns grãos. E a essência de Ogum é que ele desenvolve para a humanidade naquela época, que ela ainda era nômade, a enxada. Por exemplo, são dois utensílios fundamentais para quando você vive no mato, né? Você vive literalmente para a agricultura de uma maneira geral. Você arar a terra, você tem uma enxada para arar a terra, para fazer o plantio, e o próprio facão para você sobreviver, inclusive dentro da mata, para você ter o alimento, né? Você caçar com graveto é uma coisa, você caçar com facão é outra. Então a humanidade dá esse salto, né? Em função de Ogum. É um orixá guerreiro, é um orixá da guerra, né? Ele está associado ao trabalhador, associado de Ogum. Quando o general tá aqui, ó, os pais, os Babaogum, ele nos estimula a sermos guerreiros, a não temer. A gente vive numa sociedade que promove temor o tempo inteiro, né? Teme a tudo. Teme as ruas, teme a polícia, teme ao prefeito, teme ao vereador, né? Teme aos poderosos, teme aos ricos. Até a Deus eles querem acreditar que a gente tem que temer. E a gente precisa ter uma sociedade sem medo, com respeito, com muito respeito, com amor, né? A pluralidade, a diversidade. E Ogum nos estimula que a gente tem que enfrentar a vida, tem que enfrentar. Ele nos estimula a gente se pôr em pé e ir pra luta todo dia, sabe? E o seu alimento é aí, ó. É esse feijão preto com azeite de dendê, né? Ele come o porco, né? Em vários lugares, eu vi em Cuba. Muitas obrigações para Ogum com os porcos. Aqui a gente também oferece porco Ogum e vai numa pocilga que é in natura, não é uma coisa congelada, cheia de sal, como tem nos mercados, sabe? Então, você vê que é uma carne boa, limpa. Você vê que é uma coisa sadia, né? Que a gente está preparando ali, um fogo de lenha. E ela praticamente não leva tempero, né? O tempero é o próprio porco, né? Leva o azeite, leva a magia, cebola, né? Leva cebolinho. Só. É a magia, o tempero é a magia. Das Iabacé, das Iabás, das Ialorixás, das mulheres do terreiro. Da Iabacé em essência, porque ela está cozinhando, mas das mulheres do santo, né? E você faz a magia com o que você tem.
É a partir daquela realidade que você transforma aquela comida em algo muito saboroso. Eu sempre digo que eu Muito conheço que é um gostoso. cozinheiro quando ele cozinha com o que tem no armário, né? A gente é acostumado a cozinhar com o que tem no armário, né? Vai receber uma visita, pega um arroz, pega um feijão, pega um negócio, faz aquela mistura. Não precisa grandes ingredientes, não precisa grandes industrializados pra gente fazer a comida, né? A gente só precisa querer fazer e fazer essa comida com amor, essa comida com magia, feita a gente cozinha pro orixá, né? Como a senhora já me disse, né? A maior forma que a gente se contata com o orixá é quando a gente cozinha pra ele. E eu me lembro de um ditado que a senhora sempre falava, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, que a senhora dizia, para farinha pouca, meu pirão a gente divide. Que isso representava Ogum, que ele cortou todos os pedaços no Itá de Ogum. Porque no Itã de Ogum, um dos, né? Ele é filho de Iemanjá, né? Aí ele aparece e 2 irmãos vão para o rio, vão pescar. Só que o rio não tá para peixe, tem poucos peixes, pouquíssimos, quase nenhum. E eles começam a brigar para ver quem consegue pegar aqueles poucos peixes. E Ogum, apesar de ser o orixá da guerra, mas não é dessa guerra, não é dessa consigna, sabe? Pouca farinha, meu pirão primeiro, não. Ele traz o ensinamento de mãe Iemanjá, inclusive, que se o alimento está pouco, a gente precisa compartilhar muito aquele alimento, para que todos possam comer. Então um pega na cabeça, o outro pega no rabo e se parte tanto quanto puder, para que mesmo pouco a gente compartilhe, porque quando a gente está com pouco alimento, a gente tem que compartilhar com todos que estão ali para poder render para todo mundo. Então, é contrária a essa consigna do capital, né? Da sociedade excludente, né? De pouca farinha, meu pirão primeiro. Então, Ogum nos ensina, através do ensinamento de Iemanjá, que a gente precisa pegar o peixe e dividir em tantas partes forem possíveis para que todos possam comer, se alimentar. Eu acho isso muito significativo, né? Uma sociedade como a nossa, né? Muito excludente, sabe? Em que as pessoas esquecem esse lugar de proteger um ao outro, de que se você não tem o que comer, a gente tem que dividir. Somente agora nessa pandemia, a gente tá aqui sem máscara porque a gente mora junto, a gente é do mesmo ilê, da mesma família. A empatia é a palavra de ordem, né? A empatia é a palavra de ordem, você se colocar no lugar do outro, da outra, vestir a pele do outro, da outra, ajudar. Você vê as comunidades, elas se saíram melhor das suas realidades social bem difíceis, as que foram solidárias, as que conseguiram compartilhar o alimento. Os terreiros fizeram muito isso, um com o outro, a gente se ajudando. Lá mesmo a gente teve essa ajuda de outros terreiros, principalmente das mulheres, terreiro liderado por mulheres. Eu acho que é esse o ensinamento, sabe? A comida nos remete ao sagrado, a comida nos reconecta com o nosso orixá, com a nossa espiritualidade. A comida é fundamental nessa relação, né? De valores civilizatórios mesmo, da gente entender que não é algo que está, sabe, numa caixa, num saco, ali no mercado que você vai lá, compra, não sabe a origem, não sabe, né, de onde veio, em que condições foi, sabe, feito aquele grão, aquele produto, aquele alimento. Não, a gente sabe de onde ele veio, a gente tem conhecimento disso, a gente vai lá, muitas vezes a gente cria o próprio bicho, a galinha, o porco que a gente vai ofertar, porque é uma relação de espiritualidade. Às vezes dá até nome. Sandrinha, ela chega na porca, fica... E aí briga com ela, fica sorrindo pra ela, elas têm uma linguagem, elas se afinam, elas se comunicam. Porque tanto as folhas, quanto os bichos, quanto as crianças, se relacionam, gostam de quem dela cuida. Então o bicho é a mesma coisa, né? Eu acho que é essa reconexão, sabe? Se reconectar com o sagrado a partir do alimento. O alimento como esse elo sagrado, a gente vai alimentar o nosso corpo, mas a gente também vai alimentar a nossa alma. O simbólico, o alimento é o orixá, para que o orixá ele fortaleça a gente, né? E a gente cria o bicho, quer dizer, cuida dele, alimenta ele
para que a gente também possa ser alimentado, né? A gente vai ser alimentado por esse feijão. O alimento é ele e ele nos alimenta e a gente alimenta o sagrado. É uma cadeia, né? E se retroalimenta, né? No axé, na fé. Essa perspectiva de que as coisas não são soltas, largadas. Tu vai no mercado, pega aquele plástico lá e joga no fogo. Não, as coisas têm uma conexão, tem um axé, tem uma espiritualidade. Tem quem corta, tem quem prepara, tem quem... É por isso que tem os alimenta, processos. Tem todo o processo. A coisa da comida virou uma coisa muito do universo de quem tem dinheiro, né? Quem a gente tem, come perdeu bem, né? essa essência, né? Da reciprocidade, de posso entender a comida como algo que eu vou comer, não é que nós vamos comer, né? Assim, comida tem que ser uma coisa compartilhada. O terreiro mostra isso o tempo inteiro. Fria serve a todo mundo come. É compartilhado por orixá e é compartilhado por todos nós. E tem essa coisa do alimento doado, né? Uma coisa que às vezes eu fico olhando, Sandrinha chega aqui, às vezes eu ganhei esse feijão, eu ganhei esse porco, eu ganhei esse bode. As pessoas parecem que ficou meio indigno se você não comprar uma comida, se você não tiver dinheiro, sabe? Se seu padrão for aquele para você frequentar restaurantes, bons restaurantes, ficou uma outra coisa, entendeu? A comida, a culinária, a gastronomia, ficou muito associado a essa coisa da grana, né? Os bons restaurantes são os restaurantes caros. Isso, só come sabe? bem quem tem. Né? Só come bem quem tem dinheiro. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Sabe, quem come bem, quem tá, primeiro, quem sabe de onde veio sua comida, quem tem uma relação espiritual com a sua comida, você sabe de onde veio, você consegue plantar o seu alimento, você tem acesso a esse lugar que você vai colher esse alimento. Come bem quem está integralmente saudável com a natureza. Come bem quem tem dinheiro. Muita gente, inclusive, por ter dinheiro, come muito mal, porque perdeu essa essência da natureza. Sabe? De ter sua horta para colher, seu grão para colher, o seu tempero para colher suas folhas, para fazer a infusão nos chás, para poder fazer os remédios naturais, enfim, essa relação de equilíbrio. É isso que a gente precisa. Sabe, esse papo de restaurante, de marca, de nome, isso leva a gente à morte, isso leva a gente às doenças. Porque não está integrado à natureza, não está integrado o nosso corpo, à nossa espiritualidade. Tá muito rápido, tá muito rápido. Ogum toboloni janga, toboloni do ogum ea, mano le postado, mano le postundacaya, mano le agao, ogum toboloni janga, toboloni do ogum ea, mano le postado, mano le postundacaya, mano le agao, ogum toboloni janga. Põe o ritmo. Mano le postundador, mano le postundacaya, mano le agao, ogu toboloni jan agao toboloni do, uguea, mano le postundador, uguea, mano le postundador, uguea, mano le postundador. Ó véi, ó véi, ó véi, ó véi, ó véi, ó véi, ó véi. Tá pronta aqui a feijoada do nosso babá, patacoriô. Vamos agora compartilhar essa feijoada. Primeiro ofertar nos pés do nosso babá Ogum, para ele trazer axé pra gente. E vamos compartilhar com os presentes, pra gente poder fortalecer esse elo, né, da espiritualidade, né, do sagrado, numa comida que nos remete a nosso orixá, nos remete a nossa fé, a nossa força, a nossa ancestralidade. Patacoriô, Ogum, Ogum, já se ouviu.
hora da gente comer. Viu, né? Cadê o mano? Pai. Eu vim de Angola, Angola me criou. Eu sou negro em Moçambique, meu Deus do céu. Eu sou negro, sim, senhor. Lê, 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 lê,